Hoje nós vamos falar sobre a digestão dos carboidratos. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre carboidratos, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e aqui em cima, no card. Vamos lá. O principal carboidrato que a gente ingere na dieta é o amido, é o polissacarídeo amido. Os disacarídeos e os monossacarídeos a gente também ingere, mas em uma proporção menor. Por exemplo, o leite, né, tem a lactose é um disacarídeo. A gente vai falar sobre a lactose daqui a pouco, mas a lactose é um disacarídeo e a gente ingere também o leite. E tem os monossacarídeos, né? A gente vai falar sobre isso, né? O açúcar, por exemplo, é um monossacarídeo. Mas o que a gente tem que entender agora aqui é que, em proporção maior, né, na nossa dieta, é o amido, e em proporções menores é o disacarídeo e o monossacarídeo. Se você não sabe o que é polissacarídeo, disacarídeo e monossacarídeo, novamente veja o vídeo aqui embaixo sobre os carboidratos. Então vamos lá, o amido, ele é o principal alimento que a gente ingere na nossa dieta de carboidrato e ele pode ser modificado, né, dependendo da sua forma de preparo. O amido integral, ele geralmente tem difícil absorção, difícil digestão. Por que geralmente? Porque não é regra. Por exemplo, a melancia. A melancia é um alimento integral e é de fácil digestão. Quando esse amido é aquecido, por exemplo, ele gelatiniza. Quando você pega a aveia e faz um mingau, por exemplo, ela gelatiniza. O que torna essa aveia, esse prato, né, esse alimento, de fácil digestão. Quando você pega essa aveia, gelatiniza ela e depois resfria, né, ela passa pela retrogradação, tornando mais difícil a digestão. O que é essa retrogradação? Você pega e tira a água que você colocou nessa aveia. Por exemplo, pão. Quando você faz o pão, você assa o pão lá, o pão fica mole, você pode comer ele ali, mas se você deixar ele para o dia seguinte, ele endurece. E aí ele fica de difícil digestão. Aquecer esse amido sem água a 150 graus ou mais, por exemplo, assar um bolo, você destriniza, você faz uma destrinização nesse alimento, tornando a digestão também mais fácil. Por exemplo, você pega uma batata doce e aí você corta ela e faz na air fryer, frita ela na air fryer. Você torna essa batata doce de digestão mais fácil. Você faz ela ter a digestão mais fácil. Facilita a digestão dessa batata doce. Então, qualquer processo industrial, seja ele químico, físico, qualquer alteração nesse alimento, pode comprometer a absorção desse amido. Agora, olha que interessante, o macarrão, ele contém glúten. Esse glúten faz uma camada nos amidos, né, nas moléculas de amido, tornando esse amido mais difícil de digestão. O macarrão preparado da maneira correta, o macarrão al dente. Ou seja, não pode nem cozinhar demais, nem cozinhar de menos. Ele tem que estar al dente, né? Duro na mordida. Não confundir digestão com carga glicêmica. O macarrão possui uma carga glicêmica alta. Quando você pega lá o macarrão e cozinha ele, por exemplo, a diferença de carboidrato presente em 100 gramas de macarrão vai ser maior do que em 100 gramas de arroz, por exemplo. Então a carga glicêmica é alta. No próximo vídeo eu vou falar sobre a carga glicêmica e o índice glicêmico, a diferença entre eles, vou explicar um pouquinho mais e vou mostrar como fazer o cálculo dessa carga glicêmica. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e já acompanha para não perder o próximo vídeo. Então, conseguimos entender, de maneira geral, essa questão dos carboidratos dos amidos. Então agora vamos entrar na digestão propriamente dita. Quando a gente come, bota na boca o carboidrato, o amido, a mastigação e a amilase salivar, né, a saliva, que tem essa enzima chamada amilase salivar, elas começam a fazer a digestão desse amido. Então, na boca, de 3 a 5% do amido ele é hidrolisado, ele é quebrado em moléculas menores. A mastigação, o que ela faz? Ela quebra esse alimento em moléculas menores, em partículas menores, facilitando a absorção, né? Você
torna esse alimento, a área desse alimento aumenta. Você faz o aumento dessa área do alimento, mastigando. Então, por isso você tem que mastigar o alimento bem. E aí, quando você engole o alimento, ele vai lá para o seu estômago. E aí, no seu estômago, antes dele chegar no duodeno, né, no seu estômago, a amilase salivar ela continua fazendo efeito da saliva. Né? A amilase da saliva ela continua fazendo efeito. E aí quebra de 30% até 40% do amido em maltose. Esse número aqui pode chegar até 75%. Né? Aqui eu botei só de 30% a 40%, que é o mais comum, mas pode chegar até mais do que 40%. Quando essa mastigação, quando esse bolo alimentar ele chega no estômago, o estômago começa a soltar a secreção gástrica. Essa secreção gástrica tem um pH ácido. Esse pH ácido vai inibir a ação da amilase salivar. E aí esse bolo alimentar vai para o duodeno. No duodeno, o duodeno o que ele faz? Ele solta a secreção pancreática. Nessa secreção pancreática, ela vai conter bicarbonato. Esse bicarbonato vai neutralizar o pH. Neutralizando o pH, o pâncreas novamente solta essas enzimas, a amilase, a protase e a lipase. A amilase faz a quebra dos amidos, a protase quebra a proteína e a lipase vai quebrar os lipídios. E aí vai quebrar a amilase, principalmente vai quebrar o amido em maltose, em maltotriose, em isomaltose e em dextrinas limites. E aí esse bolo alimentar vai lá para o intestino. E lá, as enzimas da dobra escova, essas enzimas chamadas enzimas da dobra escova, vai começar a quebrar essas moléculas, né, esses disacarídeos em monossacarídeos. Por quê? Porque o corpo não absorve o disacarídeo. Ele só absorve os monossacarídeos. A gente vai falar sobre absorção daqui a pouco. E aí, a gente tem aqui essas enzimas da dobra em escova, chamadas de lactase, que vai fazer o quê? Vai quebrar a lactose, a enzima o leite, né? Vai quebrar a lactose em glicose e em galactose. Temos a sacarase, que vai quebrar a sacarose, em glicose e frutose, lá do açúcar. A tralase vai quebrar a tralose. Tralose vem dos cogumelos e dos fungos. Vai quebrar essa tralose em glicose e em moléculas de glicose, né? Moléculas menores de glicose. E temos também a amilase, que vai quebrar o amido, né? Como eu já falei lá em cima, em maltose, em maltotriose, em isomaltose e em dextrinas limites. A maltose e a maltotriose vão ser quebradas pela maltase em glicose. A isomaltose vai ser quebrada pela isomaltase, também em glicose. E a dextrinas limites vai ser quebrada pela dextrinases, também em glicose. Olha que interessante aqui, ó. A intolerância à lactose, como é que funciona? O nosso corpo, por alguma questão genética, ele não produz a lactase, essa enzima que quebra a lactose. Como essa enzima não quebra a lactose, se você bebe leite, você vai ter a lactose circulando no seu corpo. A gente não consegue absorver a lactose. Precisa ser quebrada em glicose e em galactose para o corpo absorver. O corpo não absorve a lactose. Mais lactose circulando no corpo, o que o corpo vai fazer? Fermentação. Vai fermentar essa lactose. Vai virar ácido láctico, vai virar CO2, gás carbônico, e vai virar ácido acético. O corpo, para se livrar dessas moléculas, vai liberar H2O, água. Liberando água, diarreia, desidratação e distensão abdominal. É importante a gente entender o seguinte: a diferença é entre intolerância à lactose e consumir leite demais. Quando você consome leite demais, por exemplo, e você tem diarreia e desidratação, por exemplo, é simplesmente que as suas lactases não estão dando conta. Por exemplo, você tem a lactase para absorver para quebrar 100 ml de leite. Você vai lá e bebe 200 ml de leite. Você concorda que 100 ml não vão conseguir ser quebrados? O que vai acontecer com esses 100 ml? Vai ser fermentado, vai virar ácido lático, vai virar CO2, vai virar ácido acético. O corpo vai jogar água para liberar esses compostos. Diarreia, desidratação. Ok?
E aí, como é que a célula vai absorver esses nutrientes, né, esses monossacarídeos? Basicamente de duas maneiras. O transporte ativo secundário, chamado de SYMPORT. O sódio vai entrar na célula por uma enzima transportadora chamada S-GLUT1. E aí a glicose ou a galactose vai pegar carona, vai entrar junto com o sódio. O sódio vai precisar sair. É que acontece transporte ativo primário, chamado de antiporte. O potássio entra, o sódio sai. É a famosa bomba de sódio e potássio. E aí o sódio sai para voltar lá e puxar mais glicose e galactose para a célula. E a frutose, ela entra em transporte passivo por difusão facilitada. Ela entra lá no GLUT5, no transporte GLUT5, direto na célula. Não tem essa questão de ter que entrar com o sódio. Ela entra sozinha. Por isso que quando o pessoal faz bebida voltada para esporte, ele coloca lá glicose, galactose e frutose, que aí entra tudo junto na célula. Tá? Então é basicamente isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí embaixo, tá? Dá o like no vídeo e até a próxima. Fui!